Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer esse interruptor de pulso de 2 canais da Nova Digital e vamos ver uma de suas muitas aplicações, que é o controle de motores elétricos de corrente contínua. Olá, nesse vídeo nós vamos apresentar esse interruptor de pulso inteligente de 2 canais da Nova Digital. É um interruptor com 2 relés de contato seco independentes que você pode utilizar para várias aplicações. E nós vamos nesse vídeo mostrar uma aplicação dele, que é a utilização para controlar motores de corrente contínua, como esse daqui. Como a gente pode ver, ele já está configurado, já está conectado, já está aqui no aplicativo. Então, se eu clicar, por exemplo, nesse botão, o motor gira nesse sentido, e se eu clicar no outro botão, o motor gira no outro sentido. Para parar, só desligar o botão que está atuando, né? Então, eu tenho rotação para um sentido, aciona um dos relés, e rotação para o outro sentido, ele aciona o outro relé. Podemos observar que os LEDs aqui mostram qual relé está acionado. Esse aqui é um motor, ele é até um motor forte, né? Um motor de vidro elétrico de carro, por isso que ele dá esse tranco. Mas a gente pode observar então que o controle aqui funciona perfeitamente. Bom, vamos agora mostrar como é que é feita a configuração dele, como é que foram feitas essas ligações, como é que a gente faz para inverter a rotação do motor. E mais à frente no vídeo a gente vai entrar em detalhes de como é feito o pareamento dele e tudo mais. Então, antes da gente começar, antes da gente entrar nesses detalhes, gostaria de te lembrar que na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra desse interruptor de pulso inteligente 2 canais aqui da Nova Digital. Não esquece também de deixar aí nesse vídeo o seu like, deixe também seus comentários, as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui, todas as semanas. Vamos lá então dar uma olhadinha nas configurações dele, aproveitar que ele está aqui conectado. Mais adiante nós vamos mostrar como foram feitas essas conexões. Bem, o nosso relé inteligente aqui, o nosso interruptor de pulso, está configurado aqui no Smart Life. Então nós já vimos que ele tem 2 botões, onde eu posso aqui acionar. Não sei se você reparou, mas cada vez que eu clico um botão ele desliga o outro. Então isso faz com que eu tenha um botão, por exemplo, se eu for colocar esse dispositivo para abrir um teto, para abrir qualquer coisa, eu posso ter um botão para abrir. Para isso eu posso clicar aqui, trocar o nome do botão, chamar, por exemplo, de abrir, imaginando que esse seja o lado de abrir, né? E aqui eu troco o nome também para fechar. Então essa é uma primeira configuração que a gente tem aqui. Nós podemos trocar o nome dos botões. Muito bem, agora tem um botão para abrir e um botão para fechar. O que mais que eu tenho nessa primeira página, além dos 2 botões? Eu tenho aqui um que liga os 2 juntos, que nesse caso não vai funcionar, já vou explicar por quê. E eu tenho um timer, tenho settings aqui e tenho um que desliga os 2. Então eu posso usar o que desliga os 2, né? O que liga os 2 ele vai ligar o último, na verdade, porque eles estão aqui configurados para o que a gente chama de interlock. O que é o interlock? Eu digo o seguinte, quando eu ligar um, ele vai desligar o outro. Então, eu marquei os 2 relés aqui, o abrir e o fechar. Veja que eu troquei o nome já aparece aqui nas configurações, né? O que é muito legal, facilita para a gente fazer qualquer tipo de configuração, já vai aparecer abrir e fechar. Então, se eu clico no botão abrir, ele vai desligar o fechar, se ele estiver ligado. Se eu clico no fechar, ele vai desligar o abrir. Isso é o interlock, que é essa configuração que está aqui. E é interessante porque se você tiver um relé, por exemplo, com 4, né, um dispositivo, na verdade, com 4 relés, o interlock também possibilita você colocar 2 deles ou 3 deles, ou mesmo os 4, nesse grupo de interlock que ele chama. Então, quando eu aciono qualquer um deles, desliga os outros. Isso é muito útil em várias situações, principalmente nesse controle de motores, né? No caso dessa nossa conexão, não acontece, mas se eu ligar os 2 ao mesmo tempo, dependendo da conexão que eu faço, eu vou travar o motor, eu vou forçar o motor a girar para os 2 lados ao mesmo tempo. Eu vou alimentar o motor, por exemplo, se for um motor de corrente alternada, se eu ligar os 2 ao mesmo tempo, eu faço com que o motor, eu alimento bobinas que fazem o motor virar para um lado e para o outro ao mesmo tempo, vou sobreaquecer o motor, posso, né, se eu deixar muito tempo nessa condição, queimar o motor. Então o interlock é útil para várias situações, inclusive essa que nós estamos utilizando agora. O que mais que eu tenho aqui, né? Eu tenho
a possibilidade aqui de dizer como ele volta após uma queda de energia, se ele volta desligado, ligado ou no último status. Para esse tipo de controle, o recomendado é deixar como está aqui, que é desligado. Então, sempre que houver uma queda de energia e voltar a energia, ele retorna desligado. Até porque esse tipo de relé pode ser utilizado para abertura de portões, abertura de fechaduras, e é interessante que você, ao ter uma queda de energia, não corra o risco dele abrir quando a energia voltar. Então mantenha desligado. Outra configuração que nós temos aqui é dos interruptores externos. Mas interruptor externo, pois é, ele tem aqui, olha, eu posso colocar botões comuns, botões de pulso, botão até sincronizado, mas quando eu vou ligar botões aqui, aqui ele tem jumpers, esses 3, né, na verdade 4 jumpers aqui, são para que eu ligue botões, um para cada canal, né? Tem 2 comuns e 2, um para cada canal aqui, que ao fechar vai fazer esse efeito aqui. É como se eu pressionasse esse botão aqui ou pressionasse esse. Então eu posso fazer essa ligação de botões externos aqui por esses jumpers. Ele tem 3 botões aqui. O que são esses 3 botões? Se a gente olhar na carcaça dele, né? Quando a gente coloca a tampa da carcaça, aqui a gente tem indicação do que são os 3 botões. Olha, é um botão então de pareamento, que é esse primeiro. Então eu vou segurar para fazer o pareamento, ele já está pareado. Caso, né, quando eu ligar pela primeira vez, ele não esteja em modo de pareamento, com o LED piscando, né? E os outros 2, um para cada canal. Simplesmente ele faz isso, ele liga e desliga os relés aqui, os 2 canais. Ah, mas se eu precisar, por exemplo, abrir uma fechadura e eu precisar de pulso, eu configuro por aqui? Não. Diferente de outras placas desse tipo que tem um botão para configurar o pulso, essa aqui não tem isso. Eu vou configurar o pulso no aplicativo. Então, se nós entrarmos aqui na parte de timer, eu vou ver que eu tenho um timer para o relé que agora se chama abrir e um timer para o relé que se chama fechar. Dentro desses relés eu posso programar countdown, que é um tempo para ele ligar, né, ou desligar, após eu digo lá, daqui a 10, se ele estiver ligado, coloco lá, tantos minutos desliga, ou se estiver desligado, tantos minutos liga, é uma contagem regressiva. Tenho a agenda é aquela que a gente já conhece, a agenda é mais utilizada para iluminação, ventilação, coisas que eu preciso controlar dentro de determinados períodos, né? Eu não vou ter uma agenda, por exemplo, para um motor de abertura, posso até ter, mas... Então eu vou dizer que dias de semana e horários ele vai ligar ou desligar qualquer um desses relés. Nós temos também o Circulate, que também é uma agenda, só que ela é repetitiva. Isso é interessante para motores de refrigeração, aquecimento, que precisam trabalhar em ciclos, né? Ventilação. Você pode colocar um ciclo para ele funcionar. Tenho aqui também o randômico. O randômico é mais voltado à iluminação, geralmente. Eu defino um período e dentro desse período ele vai ligar e desligar aleatoriamente. E aqui eu tenho, por último, o pulso. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma situação que isso aqui vai me abrir uma janela, só que eu quero que ele rode 3 segundos para abrir e depois 3 segundos para fechar. Como é que eu faço? Eu programo aqui um pulso de quantos segundos ou minutos eu quiser, né? Lógico que para um motor desse, minutos pode ser muita coisa, né? Dependendo da tarefa que ele vai fazer. Então, 3 segundos aqui eu liguei. Aqui eu estava no abrir, agora vamos no fechar, vou fazer a mesma coisa, vou em pulso, já está aqui 3 segundos, né? 3 segundos, e eu vou ligar um pulso também de 3 segundos. O que vai acontecer agora? Quando eu acionar, por exemplo, o abrir, ele vai trabalhar 3 segundos e parar sozinho. Parou. Agora fechar a mesma coisa. Se eu quiser interromper antes, ó, eu consigo clicando no próprio botão ou clicando no outro botão. Mas o limite de tempo dele sempre vai ser 3 segundos. Não interessa por onde eu ligue, se é pelo aplicativo, se é por um comando de voz que ele também aceita, se é por esse botão aqui, sempre ele vai trabalhar somente 3 segundos. Não tem como passar desse tempo porque eu programei esse pulso, né? Então, diferente de outras placas, ele não tem um botão para programar o pulso na placa. O pulso é programado pelo aplicativo, está aqui. Então essa informação é importante aí para você que vai utilizar. Nós vamos fazer vídeos mais para frente novamente com esse dispositivo. Esse vídeo a gente vai focar na questão do motor. Nós vamos explicar direitinho como é feita essa ligação, mostrar como esse motor aqui está funcionando. E faremos outros vídeos mostrando a abertura de portões, abertura de acionamento, né, de placas de portão de garagem e acionamento de fechaduras também com ele.
nós vamos ver que aí você vai utilizar um pulso mais curto, né? Por exemplo, para acionamento de uma fechadura, um pulso de meio segundo basta. Embora ele aqui não tenha meio segundo, se a gente olhar aqui no timer, vamos aqui no abrir, olha só, se eu olhar aqui no pulso, o menor pulso que eu tenho é um pulso de 1 segundo, mas ok, vamos usar o menor se a gente for utilizar uma fechadura. Eu estou desligando, aproveitando aqui, desligando os pulsos para a gente continuar aqui os nossos testes. Bem, então é assim o funcionamento dele, né? Em termos de configurações, ele tem então, né, o botão para ligar tudo, o timer a gente já viu, os settings que são a parte, né, do status dele quando ele volta após uma queda de energia, nós já mostramos, o tipo de botão que você vai poder ligar interruptores externos nesses jumpers aqui, o interlock, que é muito importante quando você usa motores, e aqui eu também tenho a possibilidade de cadastrar meus controles de radiofrequência. Ele aceita controle RF, a anteninha dele aqui. Vamos fazer isso agora? Vamos cadastrar um controle para a gente ver como funciona. Bem, tenho aqui um controle comum, né? Controle de automação. Vamos cadastrar esse botão A aqui para abrir. Então eu venho aqui na configuração de controles, vou adicionar um controle e eu clico. Vejam que ele pegou o controle, que eu vou dizer o que esse controle vai fazer agora. Eu vou colocar ele no abrir. Quando eu clicar esse controle, eu vou dizer que ele vai abrir, né, ou ligar o meu abrir. Vamos salvar, vamos ver se funciona. Olha, vejam que ele foi cadastrado somente para abrir, né? Se eu clicar novamente nele, nada acontece. Eu tenho que desligar aqui pelo botão. Agora eu posso melhorar esse controle, né? Então posso vir aqui, dizer que esse controle que eu cadastrei, ele está atuando sobre o abrir. E ele vai fazer o quê? Ele vai trocar aqui a posição desse switch. Vamos ver se funciona. Olha lá, agora sim. Agora eu dou um clique, ele começa a girar. Segundo clique, ele muda o status do abrir, né? Então primeiro clique ele liga, segundo clique ele desliga, ele inverte o status. Bacana, né? Vamos fazer isso aqui para o fechar, o B para o fechar. Então o que eu vou fazer? Eu volto aqui, né, na parte de adicionar um controle, venho aqui no fechar, eu quero um controle também para que ele faça isso, né? Dou um OK, vou salvar um controle. Bem, feita a configuração, agora o A gira para um lado, o B gira para o outro lado e eu estou com os dois aqui para reverter. Então eu consigo abrir e fechar agora utilizando os botões. Então, diferente de outros dispositivos que a gente viu, a configuração de pulso e a configuração de controle de radiofrequência não é feita pelos botões. O botão é bem sensível, encosta nele e já sai funcionando. Tudo feito então pelo aplicativo, que te dá também maior flexibilidade para configurar, né? Bem, vamos agora então dar uma olhadinha como é que a gente fez essas conexões, como é que funciona então o nosso motor, como é que a gente reverte o motor e como é que nós fizemos essas ligações aqui para que a gente consiga por um canal girar para um lado, né? E por outro canal girar para o outro lado. Como é que nós fizemos isso então? Vamos mostrar a seguir. Nós já vimos como ele funciona então com o motor, que é o que nós queremos mostrar nesse vídeo, né? Mas agora nós vamos mostrar como ele vem, como você faz o pareamento e como nós vamos fazer as conexões ao motor para que ele funcione daquele jeito que nós vimos. Bem, então essa é a caixinha dele, interruptor de pulso inteligente 2 canais, Nova Digital. Ele é padrão TUIA, vai trabalhar aqui com o aplicativo Smart Life. Pode trabalhar também com o TUI Smart ou com o próprio aplicativo da Nova Digital. Aqui nós temos informações de que ele tem temporizadores, aceita comandos de voz e tudo mais, ele é controlado pelo Wi-Fi. Como nós vimos já as configurações aqui na parte inicial do vídeo, né? Aqui ele vem então dentro dessa caixa, né? Essa aqui é a caixinha onde ele vem com os 3 botões. Como nós vimos anteriormente, um botão para ligar e desligar cada canal, cada um dos 2 relés. Aqui ele tem a informação, então,
de como funciona esses relés. Ó, canal 1, ele tem aqui normalmente aberto, comum, normalmente fechado, normalmente aberto, comum, normalmente fechado. Isso aqui é o que vai possibilitar para a gente utilizar esse dispositivo como um simulador de botoeiras para acionar uma fechadura, para abrir um portão, por exemplo, acionar, né, uma placa controladora de um portão, e para, nesse caso aqui também, fazer essa conexão com esse motor de corrente contínua. Ele também pode trabalhar com motores de corrente alternada. Na verdade, a gente vai dar uma olhadinha aqui, mas já diz aqui nessa configuração, aqui nas especificações, que ele aceita até 2.200 watts, 10 amperes. Então, é para você ligar bastante coisa aqui nesses relés, né? Bom, para a gente trabalhar com ele, você tem que tirar, no mínimo, essas capinhas cinzas aqui, né, para fazer as conexões, depois você coloca. Né? Então, a gente tem que primeiro tirar essas aqui para fazer as conexões. Por que eu digo no mínimo? Porque fica, de certa forma, mesmo tirando essas aqui, fica apertado para você fazer as conexões. Então, tá aqui. Então vejam, o que acaba acontecendo, né? Como ele tem essas duas partes aqui, assim, essa parte do meio, para onde colocar os parafusos, ele acaba dificultando você colocar os conectores aqui, né? Então você tem que fazer, talvez com fiozinhos mais finos, dependendo do que você vai conseguir fazer aqui, para colocar de volta na caixinha, né? Então não é, assim, uma caixinha muito prática. Eu prefiro, né, nos nossos testes aqui, trabalhar com ele totalmente sem a caixinha. Aqui a gente tira a capa também. E tá aqui a nossa plaquinha. Né? Então nós temos aqui que informações? Nós temos os dois relés, são essas duas caixinhas azuis. Então, se nós olharmos aqui as especificações do relé, nós vamos ver que eles suportam 10 amperes cada um e suportam 250 volts corrente alternada ou 30 volts corrente contínua. Então os limites são esses. O que eu posso ligar então nesse dispositivo? Eu posso ligar qualquer coisa até 250 volts corrente alternada, 10 amperes, ou 30 volts corrente contínua, 10 amperes. É o limite do relé, da saída. O relé não tem conexão elétrica com a entrada. O que eu vou colocar na entrada? Eu posso utilizar isso aqui, essa conexão de 5 volts, que segundo diz no manual, ela é temporária, né, para usar para testes, enfim, mas ele funciona perfeitamente. Ou eu posso ligar de 7 a 32 volts corrente contínua aqui. Isso vai alimentar a placa, vai alimentar todo o circuito aqui de controle, né? Eu tenho esse chip aqui que faz conexão com Wi-Fi, tenho aqui toda a gestão, né, do funcionamento desses relés, mas a parte de saída dos relés é independente dessa entrada, ou seja, eu posso ligar outras coisas aqui. É o que exatamente a gente fez para funcionar aquele motor, né? Nós ligamos ele aqui em 5 volts, né, utilizando aqui um carregador de celular, né, 5 volts. Poderia ligar na mesma fonte? Poderia. Por que eu não liguei na mesma fonte? Porque eu tenho um motor aqui pesado, é um motor de vidro elétrico, então é um motor que consome aí uma corrente boa, e eu tinha medo da minha fonte não aguentar. Cada vez que eu acionar o motor, ela vai desligar aqui a placa. Então eu fiz a alimentação separada. Se você tiver uma fonte aí com 3 amperes, 4 amperes que suporte tanto o motor que você vai ligar, como também a placa, você pode ligar na mesa. Você liga os 12 volts aqui e traz para cá também. Eu fiz separado para que funcionasse melhor, porque minha fonte é mais fraquinha, né? Bom, no manual nós temos informações básicas. Eu achei o manual, inclusive, muito pobrinho, né? Ele não tem detalhes. Por exemplo, o manual não fala que você pode ligar interruptores externos aqui. Ó. Você tem 2 bornes comuns aqui nesses jumpers, e 2, um para cada canal. Então eu posso, além de trabalhar com esses botões aqui, né, eu posso puxar uns fiozinhos aqui e colocar botões pulsadores ou botões comuns. Isso é configurável, a gente viu lá no aplicativo, ligados aqui. O manual não fala nada disso. O manual também não é claro da forma de você colocar ele em pulso, né, que é uma das funções mais importantes que esse dispositivo tem. Então diz aqui, ó, pulso. Você pode fazer, mas não diz aonde, né? Tá aqui no timer e tal. Deveria ter um pouquinho mais de informação, manual muito pequenininho, muito pobrinho. Ele fala aqui das especificações, fala da parte toda aqui de você fazer o pareamento utilizando o aplicativo e tudo mais, né? E é exatamente o que nós vamos fazer agora. Nós vamos primeiro fazer o pareamento, depois eu quero mostrar como funcionam esses relés aqui de contato seco,
e como funciona também o motor que nós vamos utilizar e como é que a gente vai fazer para inverter a rotação, que conexões nós vamos fazer aqui para dar aquele resultado que nós vimos no início do vídeo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, né? Vamos conectá-lo aqui à energia. Eu vou usar essa fonte aqui, 5 volts, é uma fonte de celular. Colocar aqui na posição certa, né? Daí nós vemos que o LED pisca, indicando modo de pareamento. Se não piscar, você vai segurar esse primeiro botão por 5 segundos, né? Agora eu vou fazer o quê, né? Eu vou entrar no nosso aplicativo Smart Life. É importante estar com o Bluetooth do celular ligado, né? Para que ele faça a busca já por Bluetooth. Então tá aqui, ele já está piscando, eu vou clicar em adicionar, nem precisei clicar, já apareceu aqui, ó, 2RF, que é o nome dele. Agora eu indico a minha rede, vou indicar uma rede 2.4 GHz, não erre a senha, se você errar a senha da rede que você passa aqui, ele pareia, mas depois não conecta. Então é um erro muito comum, as pessoas falam, ele está offline, pareou e ficou offline. Por que ficou offline? Porque você passou a senha da rede errada. Quando termina o pareamento, quando eu clico nesse concluído aqui, o meu celular, ele desvincula dele. Desvincula, os dois ficam conectados à rede. Então ele vai para a minha rede que eu informei. Se eu informei senha errada, ele fica offline. Bom, mas vejam, já está funcionando. Nós já vimos aqui na parte inicial do vídeo todas as funcionalidades que eu tenho no aplicativo. Então agora nós vamos falar um pouquinho de como funcionam esses relés aqui de contato seco, e aí nós vamos ver como é que a gente consegue fazer para acionar aquele motor, né, nas rotações para um lado e para o outro lado. Vamos lá. Bem, gente, como funcionam esses relés? Primeiro, ele é um relé chamado contato seco. O que é contato seco? Ele não é energizado. Como a gente explicou, a energia que alimenta a placa não vem para ele. Ele é independente. Bom, então como é que eu uso? A gente vai usar da seguinte forma. Tem um conector central. Esse conector central, ele é chamado de comum, porque ele vai ligar ora a um conector de uma ponta, ora ao conector da outra ponta. Então ele tem um contato entre o comum e um dos conectores chamado normalmente fechado. Significa o quê? Que ele está conectado agora, mesmo sem ele estar acionado. E tem um outro que é chamado normalmente aberto, ou seja, ele só fecha quando eu aciono. Então, quando eu aciono, o que ele faz? Ele desliga o comum desse de cima e liga no de baixo. Porque se a gente lembrar, é o que está escrito aqui, né? A ordem é essa. Eu tenho aqui o normalmente fechado em cima, nos dois, né? E o normalmente aberto aqui no de baixo. Vamos ver isso com o multímetro, como funciona? Eu vou colocar aqui um multímetro, o Aneng AN9002. Se você não conhece, eu tenho um vídeo sobre ele, eu vou deixar o card aí. Eu vou colocar ele aqui em modo de continuidade. O que é continuidade? Continuidade é uma função dos multímetros que me indicam quando alguma coisa tem conexão, né? Então, por exemplo, ó, quando eu encosto as duas pontas, ele apita, indicando que eu tenho uma conexão, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, o de cima e o comum do primeiro relé. Tem continuidade. Por quê? Ele é normalmente fechado. Aí se eu pegar aqui o meu aplicativo e acionar, opa, vamos lá de novo. Aí, desligou. Por quê? Porque quando eu aciono, ele desconecta o normalmente fechado, ele abre o normalmente fechado. Quando eu desligo, ele conecta. Mesma coisa no de baixo, ó. Normalmente fechado, está conectado, eu ligo, ele desconecta. Desligo, conecta de novo. E o contrário vai acontecer aqui nesse comum com o de baixo, que é o normalmente aberto, ó. Eu estou aqui conectado no comum e o normalmente aberto, não acontece nada. A hora que eu aciono, olha, ele conecta. Então deu para perceber, a gente confirmou aqui no multímetro exatamente isso. O conector central, ele vai ser ligado ao normalmente fechado quando eu estou sem energia. Quando eu energizo, ele desliga do normalmente fechado e liga o normalmente aberto. Isso permite o quê? Permite que a gente tenha aqui uma
variação, né? Uma mudança entre as conexões. E agora a gente vai dar uma olhadinha no nosso motor. Como é que vai funcionar o nosso motor? Então tem aqui um motor corrente contínua 12 volts. É um motor de vidro elétrico de carro, motor bem forte, por sinal. Aqui ele tem uma engrenagem, eu coloquei esse papelzinho amarelo para a gente enxergar melhor a rotação, porque a engrenagem, às vezes a gente não percebe para que lado está rodando. Aqui eu tenho o positivo e o negativo dele. Bom, se eu ligar positivo e negativo aqui, ele vai girar para um lado, se eu inverter, ele vai girar para o outro. Vamos ver isso funcionando? Bom, eu tenho aqui minha fonte de 12 volts, está chegando aqui. Vou pegar aqui um conector. Vou ligar um conector na fonte. Vamos comprovar isso que eu falei, se isso que eu falei é verdade. Ó, vou ligar negativo com negativo e ele vai girar para um lado aí, vamos ver, né? Olha lá, gira sentido horário. Vou inverter. Vou ligar agora aqui o preto no vermelho e o vermelho no preto. Olha lá, ele gira sentido anti-horário. Então, comprovado aquilo que eu disse, né? Eu preciso inverter o positivo e o negativo que chegam da fonte para inverter a rotação. Se eu ligar positivo com positivo, negativo com negativo, né? Vermelho com vermelho, preto com preto, ele gira no sentido horário, invertendo sentido anti-horário. Isso é esse motor aqui, né? Não quer dizer que todos os motores sejam assim. Bom, como é que então a gente vai fazer a conexão entre os meus dois conectores aqui de contato seco, né? Normalmente aberto, normalmente fechado, para fazer essa inversão? Vamos desenhar um esqueminha aí para a gente entender. Bom, primeira coisa que eu tenho, o motor. Do motor saem dois fios, que a gente já viu aqui, aquele vermelho e aquele preto. Eu vi que se eu ligar positivo aqui e negativo aqui, ele gira para um lado. Se eu ligar positivo aqui e negativo aqui, ele gira para o outro. Do outro lado eu tenho aqui minha fonte, chegando positivo e chegando negativo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meus contatos, né, dos meus relés de contato seco, que tem 3 contatos. Vou ligar o central de a um dos fios do motor, o central de outro a outro fio do motor. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse positivo, aqui ficou parecendo um X, né? Positivo da minha fonte, vou ligar aqui, ó, no normalmente aberto. E aqui é o normalmente fechado. Vou pegar o negativo e vou ligar no normalmente fechado. Nesse momento, o que está acontecendo? Esse fio aqui está recebendo o negativo, porque é normalmente fechado. Ele está desligado, recebe o negativo. Quando eu ligo, eu inverto essa conexão do meu relé daqui para cá. Aí esse fio aqui passa a receber positivo. E se eu fizer a mesma coisa no de baixo, será que eu consigo inverter? É exatamente o que a gente vai fazer, né? Então aqui onde eu liguei, ó, o negativo no normalmente fechado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse mesmo negativo, ligar no normalmente fechado. E vou pegar o positivo aqui, ó, que eu liguei aqui, vou trazer para cá, pula aqui, né? Tá bem feio esse esquema, mas é assim que funciona. Então vejam, quando eu acionar o relé de cima, quer dizer, nesse momento, antes de eu acionar, desacionar os dois relés, o que está acontecendo? Eu estou recebendo negativo aqui. Por quê? Porque o negativo dos dois está ligado no normalmente fechado, está desligado. Vamos acionar o relé de cima, o que acontece? Ele muda, ele joga positivo aqui, e aqui continua negativo, porque está desligado, então o motor gira para cá. Olha que legal, né? Ah, desliguei isso aqui, ele volta a receber negativo. Ligo de baixo, então ele sai do normalmente fechado, vem para o normalmente aberto, onde está o positivo vem para cá, o motor vai girar para o outro lado. Então eu consigo, ligando o primeiro relé, jogar positivo em cima, ligando o segundo relé, jogar positivo embaixo, e eu mantenho o outro desligado, eu tenho negativo, assim eu consigo inverter, né? Olha só, é assim que funciona, e é assim que a gente fez as conexões. Então como é que a gente vai fazer essas conexões? Bom, primeiro eu tenho que ligar os conectores centrais ao motor. Então eu já tenho aqui uns conectores
com esse fiozinho branco, ó. Então eu vou colocar um branco nesse central, depois a gente vai apertar direitinho aqui, né? Depois eu ligo, ligar o branco nesse central e ligar aqui, por exemplo, no fio vermelho. Tanto faz, né? Na verdade, tanto faz aqui, ele vai girar para um lado ou para o outro. Se eu quiser saber o lado que gira, mas está girando, eu quero que quando aperte um botão gire para um lado, está girando para o outro. Você inverte esses fios aqui, né? Então esses dois branquinhos nós vamos ligar aqui nos centrais. Vai ficar um nesse central aqui e o outro no outro central. Depois eu vou fazer a conexão direitinho para a gente não ficar aqui com o vídeo muito longo. Então com isso eu consigo, dentro daquele esquema que eu falei, passar o que chega aqui nos dois laterais para o motor, né? Aí como é que eu faço os laterais? Bom, eles têm que vir da fonte. Então tá aqui meu conector da fonte, com positivo vermelho e negativo vermelho. Lembra que eu falei? Eu vou colocar o positivo no normalmente aberto desse e desse. Então eu vou ligar o vermelho aqui e o vermelho aqui, nos dois de baixo dos dois conectores. Eu estou dividindo aqui o vermelho da fonte, né, nesses dois. E o positivo, o negativo, que é o pretinho, eu vou ligar no normalmente fechado, que é esse de cima aqui e esse de cima aqui. Então já tenho os dois para ligar nos dois normalmente fechados dos dois relés, os dois para ligar nos dois normalmente abertos dos dois relés e os dois para ligar nos centrais dos dois relés, nos comuns. Então eu vou ligar esses 6 fios aqui. Vamos fazer essas conexões? Vamos lá. Muito bem, conexões feitas aqui. Então eu tenho aqui para cada um dos relés 3 fios ligados, né? Como a gente viu naquele nosso esqueminha. Nós temos então no conector comum, que é o central de cada um dos dois relés, um fio branco saindo de cada um. Esse fio branco faz o quê? Se a gente olhar esse primeiro fio branco aqui, ele vem para o positivo, né, o vermelho do motor, e o outro fio branco para o preto, o negativo do motor. Tem ordem aqui? Não tem, né? Porque a gente viu exatamente que a gente pode inverter para inverter a rotação do motor, né? E os outros conectores, está feito como naquele esquema. Eu tenho negativo da fonte entrando nesse normalmente fechado aqui em cima e normalmente fechado do de baixo. Então eu tenho 2 fios pretos que vêm daqui, né, desse conector. Na verdade ele está dividindo o negativo que vem da fonte. Então ele entra aqui e vai, né, é dividido aqui nesse conector vago e vai para os duas saídas aqui do relé normalmente fechado. E no normalmente aberto, eu coloquei o positivo da fonte, que ele entra aqui nesse outro conector e saem 2, um para cada posição. Isso permite então que quando eu aciono, né, quando os dois relés estão não acionados, eu vou ter negativo e negativo chegando no motor. O motor não roda, né, com negativo e negativo. Claro, ele precisa de positivo de um lado e negativo do outro para rodar, né? Quando eu aciono qualquer um deles eu jogo positivo, porque o positivo está normalmente aberto. Então se eu acionar esse de cima, o que vai acontecer? O de baixo vai continuar mandando negativo e o de cima passa a mandar positivo. Então o motor gira em um determinado sentido. Então quando eu aciono aqui, ele gira nesse sentido. Porque eu acionei esse relé. Nesse momento aqui eu estou jogando positivo por esse fio branco aqui, né, desse relé, que eu estou conectando esse relé, o central, nesse de baixo, quando eu aciono. Quando eu desligo, ele conecta no de cima. Nesse momento ele está recebendo negativo, negativo, motor, negativo, negativo, não gira, né? Mesma coisa se ele recebesse positivo, positivo, ele também não gira. Se eu acionar, por exemplo, o relé de baixo, o que acontece? Eu estou jogando positivo agora pelo esse branquinho. Então ele passa a receber positivo por baixo, negativo por cima, nesses conectores aqui. Bacana, né? Então é assim que funciona, é assim que a gente consegue reverter então a rotação de um motor de corrente contínua, que é o caso desse aqui. Poderia fazer invertido, você deve estar se perguntando, se eu colocasse o positivo aqui na parte normalmente fechada nos dois relés e o negativo embaixo, vai funcionar? Vai funcionar também, sem problema nenhum. O que eu não posso é inverter, né? Por exemplo, se eu colocar no normalmente fechado o positivo nesse primeiro relé e o negativo no segundo relé, aí não vai funcionar,
né? Ele vai ficar ligado, na verdade ele vai girar direto e quando acionar qualquer um dos dois ele vai parar. Vai ser o efeito contrário aqui, a gente não vai ter controle de rotação, de lado, nada disso. Tá? Então tem que ser um esquema coerente, né? Como a gente fez aqui. Bem, é isso que a gente queria mostrar nesse vídeo. Espero que a gente tenha feito um vídeo útil para você, tenha conseguido esclarecer aqui como é que a gente faz então para controlar um motor de corrente contínua, né? O lado, né? O sentido de rotação dele, utilizando 2 relés de contato seco, ou nesse caso aqui, um dispositivo duplo, né? Com 2 relés já no mesmo dispositivo, que é o ideal, porque você tem função de interlock e tudo mais. Bem, não esquece de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra desse dispositivo aqui. Não esquece também de deixar seu like, deixa aí seus comentários, as suas dúvidas, e muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, é isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.